ó, continuando nossa explicação sobre ligações iônicas. Então, para vocês fazerem a ligação iônica, eu tive que mostrar primeiro o diagrama, certo? Então, vamos aqui. Como é que vai ficar a fórmula do sódio e do flúor, né, quando eles fizerem a ligação iônica? A ligação iônica é quando eles transferem seus elétrons ou recebem esses elétrons. Então, o sódio tem 11 elétrons, aliás, o sódio tem número atômico 11 e o flúor tem número atômico 9. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a distribuição eletrônica, para mim saber a quantidade de elétrons na última camada. Então, vamos lá. Usando o diagrama de Lins-Pauli, eu vou fazer a distribuição eletrônica do sódio. Então, seguindo aqui, ó, primeiro vem quem? 1s2, depois do 1s2, 2s2, depois do 2s2, 2p6, já tem quantos? Ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, falta só 1, né? Depois do 2p6 é 3s2, só que eu estou precisando só de 1, então vai ficar 3s1. Então, eu posso deixar o S só com 1 elétron? Pode sim, por quê? Porque ele comporta 2 elétrons. Ele não poderia ficar, era com 3, porque o S só comporta 2. Então, feita a distribuição eletrônica aqui, qual é a quantidade de elétrons do sódio na última camada? A última camada é essa daqui, ó. Então, o sódio tem 1 elétron na camada de valência, certo? Vamos fazer agora do flúor. O flúor tem número atômico 9, então fazendo a distribuição do flúor, começo 1s2, depois 2s2, depois de 2s2 é 2p6. Só que, ó, aqui eu já tenho 4, não são 9 o número atômico, então eu vou precisar só de 5, então 2p5. Quantos elétrons o flúor tem na última camada? A última camada é essa daqui, ó, a camada 2. Então, somando, ó, 5 mais 2, 7. Então, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Só que eu quero saber como é que vai ficar a fórmula, né, molecular do sódio com o flúor. Então, vamos lá. O sódio, gente, o sódio, ele tem o quê? 1 elétron na camada de valência. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. É mais fácil para o sódio ficar com 8 elétrons, né? Ficar estável, ele precisa de 8 elétrons. Para o sódio ficar com 8 elétrons, ele vai precisar de mais 7, certo? O flúor tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8, ele vai precisar só de 1. Então, é mais fácil o sódio, né, ele transferir seu elétron para o flúor ou receber os 7 elétrons. É mais fácil o sódio, ele transferir seu elétron. Nós vimos no início, ó, que os metais, né, quando tem 1 elétron na última camada, ele é metal. Então, faz o quê? Eles perdem os elétrons, certo? Então, o metal, ele vai perder seu elétron. Quando ele perde o elétron, né? Ele vai ficar com uma carga positiva, certo? O flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar 1 para ficar com 8. Quando ele ganha, ele fica com uma carga negativo, certo? Então, o sódio é um cátion e o flúor é um ânion. Gente, para eu montar a fórmula molecular desse composto aqui, eu sempre vou começar por o cátion, certo? Na e depois por o ânion. Essas cargas aqui, ó, um mais e um menos, eles vão o quê? Se anular. Então, como elas se anulam, então na ligação iônica, as cargas elas precisam ser iguais. Se eu tiver no sódio 1 mais e no flúor 1 menos, elas já são iguais, então elas se anularam. Então a fórmula, né, vai ficar essa daqui, ó, NaF, certo? Então aqui é o fluoreto de sódio, aqui é a fórmula molecular desse composto. Vamos para outro exemplo.
né? Eu quero a fórmula desse composto. Pronto, já mostrei, né? Sempre o cátion, né? Ele vai vir primeiro, o cátion é o que tem carga positiva, e depois é o ânion. O ânion é o que tem carga negativa. Pronto, eu tenho outro exemplo aqui, ó. Dois elementos genéricos, X e Y. O X é da família 2A. O que é que isso significa, família 2A? Significa que o X, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O Y é da família 5A. Isso significa que o Y tem 5 elétrons na camada de valência. Como o X é um metal, como é que eu sei que o X é um metal? Porque ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, como o X é um metal, o metal ele vai o quê? Doar seu elétron. Então, ele vai doar seus 2 elétrons, ele fica com a carga positiva. Como o Y é um ametal, certo? Ele é um ametal, ele vai o quê? Receber. Ele vai receber quantos elétrons? Ele tem 5. Para ele ficar com 8 elétrons, ele precisa de quantos? De 3. Então, ele vai receber 3 elétrons. Quando ele recebe, ele fica com carga negativa. Então, para eu montar a fórmula desse composto, como é que vai ficar? Primeiro eu começo com quem? Com o cátion. Então, primeiro eu vou começar com o X. Depois é que eu vou começar com o Y. Eu disse, gente, que as cargas precisam ser iguais para poder se anular. Só que aqui eu tenho uma carga 2 mais e aqui eu tenho uma carga 3 menos. Então, essas cargas não são iguais. O que é que eu vou fazer para eu deixar essas cargas iguais? Então, o que? O 3 ele vai escorregar para o X e o 2 vai escorregar para o Y. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar, esse 3 vem para o X, ó, e esse 2 vai vir para quem? Para o Y. Então, a fórmula ficou o quê? 3x e 2y. Então, a fórmula molecular desse composto aqui é 3x e 2y. Por quê? Como assim? Não entendi, né? Se tu multiplicar aqui 2, né? Aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, né? Mais 6. Se tu multiplicar 3 vezes 2, vai dar menos 6. Então, mais 6 com menos 6, eles vão o quê? Se anular. Então, a fórmula desse composto iônico é 3x e 2y. Então, para o composto iônico ser formado, as cargas elas precisam ser iguais. Tanto a carga negativa como a carga positiva. Para elas poderem se anularem. A gente diz que esse composto ele é eletricamente neutro. Vou colocar outro exemplo para vocês. Então, eu quero que vocês façam a fórmula molecular do Al13 e O8. Alumínio com número atômico 13 e oxigênio com número atômico 8. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a distribuição eletrônica, né? Usando o diagrama de Linz-Pauling. Então, vamos aqui, ó, seguindo. Vai ficar um S2. Depois de 1s2, 2s2. Depois de 2s2, 2p6. Depois de 2p6, 3s2. Depois de 3s2, 3p6. Só que eu preciso o quê? Distribuir 3 elétrons. Vamos olhar quanto já tem. 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Então, aqui o 3 vai ficar 3p1. O P, ele comporta 6 elétrons. Então, ele pode ficar com menos. Não poderia ficar com mais. Certo? Então, quantos elétrons o alumínio tem na última camada? A última camada é essa daqui, ó, a 3. Então, o alumínio ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Vamos fazer a distribuição eletrônica agora do oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, certo? Então,
Então, fazendo a distribuição, ó, 1s2, depois 2s2, depois de 2s2, 2p6. Só que se eu colocar o 2p6 aqui, já vai ficar com 10 elétrons, certo? E eu só quero 8. Então, ó, vai ficar quanto? 2p4. Então, quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? A última camada é essa daqui, ó. Então, 2 mais 4, 6. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. Pronto. Eu quero a fórmula molecular do alumínio com o oxigênio. Então, vamos montar aqui, ó. O alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada e o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, o alumínio, ele vai doar seus 3 elétrons. Se ele vai perder esses 3 elétrons, se ele vai transferir para o oxigênio, ele vai ficar com carga positiva, certo? Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8 elétrons, ele vai precisar ganhar quantos? Vai precisar ganhar 2 elétrons. Quando ele ganha, ele fica com carga negativa, certo? Ó, quando o alumínio, ele transfere seus 3 elétrons para o oxigênio, na última camada que passou a ACS, ele ficou com quantos elétrons? Com 8, certo? Quando o oxigênio, ele ganhar seus 2 elétrons, né? Na última camada ele tinha 6, quando ele ganhar 2, ele vai ficar com 8. Mas a fórmula ainda não é essa. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. O alumínio, vou repetir aqui, e o oxigênio. Esse 2 aqui do oxigênio, ele vai escorregar para o alumínio, ó. Então, o 2 vai ficar aqui, ó. E esse 3 do alumínio vai escorregar para o oxigênio. Vai ficar 3. Por quê? Porque as cargas, quando são diferentes, eu tenho que fazer com que elas fiquem iguais, para poder se anular. Quando eu multiplicar 2 vezes 3, vai ficar mais 6. Quando eu multiplicar 3 vezes menos 2, vai ficar menos 6. Então, mais 6 com menos 6, ele se anula. Então, eu vou ficar com 2 alumínios e 3 oxigênio. A resposta é essa aqui, a fórmula. Vamos para mais um exemplo. Pronto. Eu agora quero saber como é que vai ficar a fórmula molecular do sódio e do cloro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a distribuição eletrônica. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para o sódio. O sódio tem 11 elétrons, número atômico 11, certo? Então, eu vou distribuir esses elétrons. Começando aqui, ó, 1s2, depois de 1s2, 2s2, depois de 2s2, 2p6. No caso aqui, ó, já tem 10 elétrons, só falta 1. Depois de 2p6, 3s2. Como só falta 1, né, vou botar 3s1. Então, quantos elétrons o sódio tem na última camada? A última camada é essa daqui, ó. Então, o sódio, ele tem 1 elétron na camada de valência, que é a última, né? Para ele ficar estável, ele tem que ficar com 8 elétrons. Vamos fazer a distribuição do cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, usando o diagrama de Lins-Paulo, primeiro eu começo com 1s2. Então, 1s2. Depois de 1s2, 2s2. Depois de 2s2, 2p6. Depois de 2p6, 3s2. Depois do 3s2, ó, 3p6. Vamos olhar se comporta ainda os 3p6. 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Então, falta só 5. Quantos elétrons o cloro tem na última camada? A última camada é essa daqui. Então, 5 mais 2, 7. Tem 7 elétrons na camada de valência.
Então, como é que vai ficar a fórmula do sódio com o cloro? Então, vamos lá. O sódio, ele é um metal, porque ele tem um elétron na última camada, certo? Se ele perder essa camada aqui, ó, ele vai ficar estável, com 8 elétrons. Então, o melhor é o sódio transferir seu elétron, perder esse elétron. Quando ele perde, ele fica com carga positiva. Não precisa botar o 1 aqui, ó. Botei só o sinal porque indica que é 1. O cloro, ele tem o quê? 7 elétrons na última camada. Para ele ficar estável com 8 elétrons, ele precisa ganhar 1. Então, as cargas aqui, ó, já são iguais, um mais e um menos. Então, ela já se anula. Quando ela se anula, a fórmula vai ficar NaCl. Então, aqui é a fórmula molecular, né, do cloreto de sódio, certo? Para fechar, gente, eu coloquei 2 exemplos para me explicar para vocês. Então, diz o seguinte, no primeiro exemplo. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Ó. Então, no elemento X, a última camada é essa, certo? Ele vai ter quantos elétrons na última camada? Vou botar aqui, ó. O elemento X tem 2 elétrons na camada de valência. E um elemento Y possui a configuração 1s2, 2s2 e 2p4. Qual é a camada de valência do elemento X? É essa daqui. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2 mais 4, 6. Então, 6 elétrons na camada de valência. Quer saber, ó, da ligação iônica entre esses dois elementos, resulta o composto de fórmula molecular. Ou seja, qual é a fórmula molecular do composto X e Y? Então, vamos ver. Então, o X tem 2 elétrons na última camada, certo? Ó, se ele perder essa camada aqui, ele vai ficar justamente com 8 elétrons, ó. Então, o X, ele vai perder esses 2 elétrons. Quando ele perde, ele fica com carga positiva. O Y, ele tem 6 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8 elétrons, ele precisa ganhar 2. Então, se vocês olharem, ó, as cargas são iguais. Então, essas duas cargas aqui, ó, elas vão se anular. Então, a fórmula vai ser XY. A fórmula molecular desse composto é XY. A alternativa certa é a letra A. Vamos para outro exemplo. Considere as seguintes espécies químicas. Aqui já foi dada a carga, ó. Na+ está dizendo que o sódio, ele doou um elétron, né? Ele perdeu um elétron. O cálcio perdeu 2, o alumínio perdeu 3, o oxigênio ganhou 2, o bromo ganhou 1 e o cloro ganhou 1. Quer saber qual das fórmulas a seguir está correta? Então, se eu fizer aqui, ó, do Na com o Cl, como é que vai ficar? Então, vamos aqui, ó. O Na, ele tem carga mais 1. O Cl, ele tem carga, né? 1 menos ou menos 1, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, as cargas são iguais. Se as cargas são iguais, vão se anular. Então, a fórmula vai ficar NaCl. Então, essa daqui está incorreta, nessa fórmula. A fórmula molecular do alumínio com o bromo, como é que vai ficar? Vamos olhar. O alumínio, ele tem carga 3+. O bromo, ele tem carga 1-. Então, as cargas são diferentes. Para as cargas ficarem iguais, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 1 vai escorregar para o alumínio e esse 3 vai escorregar para o bromo. Então, vai ficar Al1 Br3, então também está incorreta. Vamos para a letra C. Do alumínio com o oxigênio. O alumínio tem carga 3+, o oxigênio tem carga 2-. Então, tem cargas diferentes.
Se as cargas são diferentes, eu tenho que deixar elas iguais. Então, o 2 vai escorregar para o alumínio e o 3 vai escorregar para o oxigênio. Como foi que ficou a fórmula? Al2O3. Então, essa fórmula aqui também está incorreta. O H, você pode dizer, mas o H não veio a carga do H. O H, gente, ele tem um elétron na última camada, só tem um elétron. Número atômico 1. Então, vai ficar H, né? E o BR tem carga -1. Então, as cargas deles são iguais. Se as cargas são iguais, elas vão se anular. Então, a fórmula vai ficar HBr. Vamos agora do cálcio com o cloro. O cálcio tem carga 2+. O Cl tem carga 1-, só 1. Cargas diferentes. Eu tenho que deixar as cargas iguais, né? Então, se aqui é 1, ó, esse 1 vai escorregar aqui para o cálcio e esse 2 vai escorregar para o cloro. Então, como é que vai ficar, ó? Ca1, Cl2. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, assim, gente, pratiquem, né? Estudem, é muita informação, mas se vocês assistirem o vídeo direitinho, dá tudo certo.